Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 25 de Jeremias. E hoje a gente tá aqui dentro mais uma vez. O dia tá bem bonito. Dava pra ir pra piscina, mas hoje eu acredito que ela esteja em manutenção. Não vou me dar o trabalho, não é verdade? Vamos começar orando. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Jesus. Obrigada por termos o Senhor. Obrigada pelos nossos olhos, Deus, que podem ver a luz do dia, um novo amanhecer. Que possamos ver mais do que com os nossos olhos físicos, com o nosso coração. Sabe, Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por causa dela, elas são o motivo de não sermos consumidos. Nossa esperança, nossa fé, nossa vida e tudo que temos, Deus. Por isso, dá-nos mais uma vez, Deus, nós te pedimos, dá-nos uma semana cheia da Tua presença, cheio da Tua direção. Nós precisamos de Ti, abençoa-nos, coloca as Tuas mãos junto das nossas naquilo que vamos fazer, faça-nos bem-sucedidos, nos livra das maldades, sabe, Deus, e nos livra de nós mesmos, de pecarmos contra Ti, nos ensina o caminho que devemos andar. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Ai, gente. Então vamos lá. Capítulo 25 vai dizer assim: No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Então aqui é ali, antes um pouquinho do capítulo passado, né? Em que a Babilônia faz o cerco ali e finalmente adentra. Então esse é no último ano do rei Joaquim. Jeremias então recebeu essa mensagem. E aí vai dizer, durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz, mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados, para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei buscar todos os povos do norte, também o meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores desta terra, de Judá, e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre.
Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas estas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. Eu não sei exatamente quanto tempo Jeremias tinha de ministério aqui, né, de caminhada e profética. Porque ele fala no versículo 3, durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, até hoje o Senhor Deus tem falado comigo e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz. Então ele fala que já tinha 23 anos que ele estava alertando aquele povo sobre aquilo. Eu não vou confirmar isso, porque eu não sei quando Jeremias nasceu, a gente viu que ele foi ali chamado meio jovem, né? Nem não era tão jovenzinho assim e tal. Mas eu não sei se até aqui já se passou esse tanto de tempo, até porque depois que o povo é exilado, ele continua. Mas, então eu não sei se aqui tem 23 anos ou se é uma forma assim meio figurada de dizer, não sei. Porque quando eu li, eu podia ter pego na minha Bíblia cronológica, mas até eu achar vai demorar. Mas quando eu li, eu entendi que eram os profetas. Todos os profetas já vinham alertando aquele povo durante 23 anos. Mas enfim, não deixar isso. Depois, qualquer coisa, eu tento tirar essa dúvida, se é uma dúvida de vocês também. Porque eu fico lendo e eu fico, tipo, me situando. Não gosto de ler por ler, não. Mas aí, gente, aqui tá dizendo o seguinte. Aquele povo, eles foram libertos do Egito. Eles receberam uma lei no deserto e eles precisariam cumprir fidedignamente, e para isso eles precisariam passar de geração em geração aquelas ordenanças para as gerações seguintes, enfim, para eles nunca, né, cometerem algumas coisas das quais o Senhor não gostava, que mancharia a terra e a permanência deles lá. E Deuteronômio, então, vai nos dizer uma série ali de maldição, de castigo. Tinha bênção e a bênção era muito boa, mas tinha maldição e as maldições eram mais maldições. Inclusive que eles seriam levados também daquela terra, e, tipo, seriam expulsos daquela terra do mesmo jeito que foram os povos que o Senhor expulsou para colocar esse povo lá. E aí, beleza. Então, eles vinham numa série de reinados, né? Judá, Israel já estava caído fazia mais tempo, e Judá vinha em uma série de reinos, assim, onde às vezes o rei era bom e fazia ali uma reforma religiosa, mas aí o outro vinha e acabava com tudo. E aí, beleza. E aí, aqui nós estamos neste momento em que Jeremias está dando esse alerta, tá falando, cara, a gente tá avisando vocês faz um tempão, e vocês não se atentam, e vocês não mudam, e as coisas não melhoram. Então, enquanto eu tô lendo, eu fico pensando, sabe? O que o Senhor tá falando conosco já faz um tempo? O que o nosso país, ele precisa se consertar? Sabe, o que o Senhor, quais são as mensagens, assim, mais antigas, mais atuais, das quais a gente não tem mudado, a gente não tem se atentado, a gente não tem, sabe, feito algo a respeito, mudado algo? Sabe, o que o Senhor está falando com você individualmente, mas em especial como povo, como nação, como Brasil? O que a gente precisa se atentar, sabe? Virar e falar, cara, isso daqui é algo que o nosso país, ele está caído. A gente precisa fazer algo a respeito. A gente precisa começar a mudar, né? Eu penso em algumas coisas, mas com meu pouco ano de vida, eu não vou falar, vou deixar a gente pensar, e aí aos poucos a gente vai
né, assimilando. Então, no versículo 15 vai continuar dizendo: o Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então, peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador do qual as pessoas falam para rogar pragas. É isso que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber do copo da ira de Deus. O rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zíria, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem até caírem e não poderem mais se levantar, por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho, e todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos nem sepultados. Ficarão largados no chão como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e enrolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformaram o país num deserto. Enquanto eu leio essa parte, eu não sei o que virá com essa guerra aí de Israel e Irã. Mas eu sinto uma vontade de orar neste momento, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Como nós vemos aqui, todas as nações seriam afetadas. Todos estão caídos e carecem da glória de Deus. Vamos orar antes que o meu tempo termine, e aí qualquer coisa fala alguma coisa aí na legenda. Amém, Jesus? Obrigada por essa palavra, Deus.
porque o Senhor é o nosso alerta e nesse momento, Jesus, eu quero me juntar, Deus, aos que entrarão aqui depois, Pai, aos que ouvirão essa mensagem até aqui, essa palavra até aqui, e eu quero me juntar, Deus, e te pedir misericórdia sobre o povo brasileiro e sobre o povo de todas as nações, Pai. Nós sabemos, Deus, nós pensamos que algo terrível está para acontecer e nós queremos te pedir perdão, Deus. Tem misericórdia de nós, nos arrependemos dos nossos pecados, nos ajuda, Deus. Por favor, Deus, faz com que essa guerra cesse, faz com que essa guerra mundial, Deus, que está para acontecer, não aconteça. Tem misericórdia dos teus filhinhos, Jesus. Nós te pedimos, nós nos rendemos a Ti, nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu não quis me estender muito, mas ora por isso. Ora pedindo misericórdia, graça, para que essa guerra cesse, para que haja paz nas nações, no mundo, em Israel, em Irã e nas nações. Amém? Tchau.